Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Daniel aqui mais uma vez. Pessoal, chegamos assim, não vou dizer chegamos ao fim, porque a gente, na verdade, a gente nunca para de estudar ou de se aperfeiçoar em qualquer área que seja, né? Mas assim, dentro das culturas que a gente tinha traçado para falar, nós chegamos aí na silvicultura, que na verdade a silvicultura ela engloba várias culturas silvícolas, né? A produção florestal, ela envolve muitos produtos, né? E envolve também muitas árvores em termos de produção. Nós temos a eucaliptocultura, nós temos a produção de mogno, nós temos a produção de teca, nós temos a produção de pinos, paricá, ipê, né? Porque não ipê também já se planta ipê. Então, todas essas culturas, né, na verdade, elas fazem parte aí da silvicultura como um todo, né? A silvicultura ela vem difundida também de norte a sul do país. Hoje em dia nós temos aí uma área bem significativa, né, de produção, principalmente para a cultura do eucalipto, né, que você tem aí as empresas de celulose, né, que fazem o aporte dessa cultura especificamente, principalmente o eucalipto, né? Então você tem uma grande área de produção na Bahia, no Espírito Santo, no Maranhão vem crescendo bastante, né? Devido à construção da Suzano, papel e celulose, Imperatriz, né? Então essa área de crescimento foi grande. Além do que no Maranhão também a gente tem aí as empresas siderúrgicas, né, que também tem o seu aporte, né, para a silvicultura, principalmente a do eucalipto, que nesse caso não para celulose, mas sim para carvão. E aí, né, logicamente, vocês têm que entender o que acontece, o que está acontecendo hoje, né? Antigamente, vou citar o meu exemplo, e assim, acho que alguns de vocês que são do Maranhão e são dessa região norte aqui do Brasil, Pará também, sabem muito bem que essa cultura siderúrgica, né, no caso, ela se apropriava e ainda, né, uma parcela bem reduzida de madeira nativa, de áreas de limpeza, né? Por exemplo, o fazendeiro comprava uma fazenda e aí tinha que fazer a retirada do material lenhoso. E aí a empresa siderúrgica ia lá e processava esse material, transformava em carvão e levava para a siderúrgica para entrar no processo de produção do ferro-gusa, né? Isso eu estou falando mais da região aqui norte, para quem não conhece, né? Para quem não sabe como é que funciona esse sistema de produção. E com o passar do tempo, logicamente, vão mudando também as questões ambientais, né, isso? E aí se propôs um termo de ajustamento de conduta para essas empresas para que elas passassem a plantar as próprias árvores, né? Plantar o eucalipto e aí processá-lo e transformá-lo em carvão. Então, muitas dessas empresas começaram a migrar para essa produção de carvão, né? E essa produção de carvão, não, essa produção de eucalipto para transformação em carvão, né? Isso eu estou falando especificamente desse ramo de atuação. Agora, aí com a chegada da empresa de papel e celulose, algumas, não vou dizer muitas, mas algumas empresas passaram ou venderam a sua área de produção, ou mudaram de atividade e passaram a sua área de eucalipto para o papel e celulose, né? Então, esse ramo de atuação mudou, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, como isso vamos dizer, é dinâmico, né, o ramo de produção, seja ele qual for, né, dependendo da necessidade ou dependendo de como se aproveita determinado material, você pode mudar também o produto, né? De repente a celulose também não vai dar mais certo e aí os produtores
deixam o eucalipto passar mais tempo no campo e aí vira madeira para serraria, né? Então, todas essas nuances, né, elas são encontradas principalmente no mercado da silvicultura. Hoje, né, hoje eu vou fazer um teste aqui com vocês, eu vou, na verdade, para cada tópico que eu me propor, vou fazer um videozinho curto para a gente ir seguindo essa linha. Vamos ver o que acontece, eu vou deixar também alguns materiais para vocês, ao final, para vocês, logicamente, complementarem o estudo de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer nessa aula de hoje, beleza?